Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31, leitura da palavra de Deus. Diz a Bíblia: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, leia comigo. Para nós é muito bom ler essas palavrinhas. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Versículo 30, vamos ler juntos? Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, resultado, o que aconteceu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Quero caminhar com vocês nesse texto e queria pedir que você me acompanhasse, porque nós vamos falar sobre avançar. E este avanço que o texto nos fala, dessa chama que não se apaga, ela tem como marco nesse texto o versículo de número 23, quando nós começamos a ler a Bíblia dizendo: uma vez soltos procuraram os irmãos. Eu quero pedir a você que pare um pouquinho até aí. Uma vez soltos procuraram os irmãos. A prisão era um mecanismo para impedir o crescimento do cristianismo. Quando eles prendiam alguém, o objetivo deles era que o cristianismo não avançasse. O objetivo deles era que as pessoas ficassem intimidadas, que elas ficassem com medo, que elas ficassem assustadas, e enquanto assustadas com medo, elas se omitissem, elas se esquivassem, elas silenciassem, elas não falassem mais sobre Jesus Cristo. Qualquer um cristão do primeiro século sabia que a chance de ser preso era grande, era muito grande. A Bíblia diz que Pedro e João foram presos, a Bíblia diz que Tiago foi preso, a Bíblia diz que Paulo foi preso e tantos outros irmãos e irmãs foram presos ao longo do tempo, e ao prender, eles estavam tentando de alguma forma segurar o crescimento do cristianismo e do evangelho. Aliás, Jesus foi preso. E assim como Jesus foi preso, embora aprisionado, o evangelho se manteve vivo e avançando pela graça do Senhor, apesar de todo o aprisionamento, de toda a forma de produzir um abatimento, de desviar a atenção. Apesar de todas essas coisas tentadas, nenhuma delas foi vitoriosa. Nenhuma prisão, nenhum martírio foi capaz de impedir o avanço do evangelho. Ainda que os martírios tivessem acontecido, e muitos foram eles, destaco aqui a figura do nosso irmão diácono Estevão, aprisionado, depois martirizado, morto a pedradas, numa das mortes mais cruéis que se pode imaginar. Alguém que começa a receber pedras, e esse apedrejamento é público, é diante das pessoas todas, e aquela morte que é um assassinato. Acontece para tentar de alguma forma fazer com que as pessoas se calassem, que os cristãos voltassem para dentro de casa, que os cristãos ficassem assustados e se recolhessem dentro de casa e trancassem as portas e deixassem de falar, e deixassem de pregar, e deixassem de anunciar o poderoso e maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Mas eu quero dizer aos meus irmãos que, apesar de todas essas coisas, os aprisionados é que estavam livres. Quanto mais aprisionavam os cristãos, mais os cristãos mostravam que os aprisionados é que estavam livres, e que os livres que produziam aprisionamento, na verdade, eles estavam aprisionados, porque a pior de todas as formas de se aprisionar alguém é o aprisionamento espiritual. Alguns de vocês já devem ter feito visitas a presídios. E visitando presídios ao longo de muitos anos, eu vi quanto existem pessoas que foram aprisionadas pelos seus crimes, que estão cumprindo as suas penas, pagando pelos seus crimes, mas lá na prisão tiveram encontro com Jesus Cristo. As igrejas na prisão cantam sobre liberdade, de uma forma que nós não temos condições de cantar igual. Eles falam sobre liberdade de uma forma extraordinária, intensa, apaixonada, porque eles sabem o que é ser preso ao mundo do crime, o que é ser preso a uma facção, o que é ser preso ao seu próprio vício, o que é ser preso ao pecado que os induziu, que os levou a agir daquela forma. E quando eles conhecem Jesus Cristo, eles descobrem como é maravilhoso ser livre. Eu fui visitar uma pessoa uma vez, e terminando a visita ali, conversando com a pessoa que eu estava visitando, na cela, na porta da cela, com a grade entre eu e a pessoa, um colega dele de cela me disse: pastor, o senhor pode me arrumar uma Bíblia de estudo? E é muito curioso quando alguém te pede uma Bíblia de estudo, porque ninguém pede uma Bíblia de estudo se não quiser estudar, não é verdade? Se a pessoa pede uma Bíblia com inário é porque ela quer ler a Bíblia e cantar. Se ela pede uma Bíblia com estudo é porque ela quer estudar. Ele me pediu uma Bíblia de estudo, eu disse: eu vou te arrumar uma Bíblia de estudo. No mesmo dia eu retornei lá, entreguei para um policial, o policial entregou para ele. Passam uns dias, aquela pessoa que eu fui visitar pela graça de Deus estava livre e saindo me contou a seguinte história: sabe aquele cara que você deu a Bíblia para ele? Que foi, claro que eu lembro. Ele passou a noite inteira lendo a Bíblia, e quando amanheceu o dia, ele continuava lendo a Bíblia. Ele passou depois o dia todo lendo a Bíblia, e eu fiquei louvando ao Senhor, porque a Bíblia, ela liberta as pessoas, e aquele homem que já era livre espiritualmente, agora estava conhecendo a verdade, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Quero só fazer um parêntese aqui antes de terminar a história. Conhecereis a verdade. É preciso conhecer a verdade. Ninguém conhece a verdade se a verdade não lhe for revelada. E a verdade já foi revelada nas Escrituras. E é na verdade que nós conhecemos a liberdade. E não é apenas tendo a verdade na mão, ou frequentando um ambiente onde existem outras pessoas livres. Isso não faz de você uma pessoa livre. O que fará de você uma pessoa livre é se você conhecer a verdade. E se conhecer a verdade te libertará. Passa o tempo, algum tempo, eu recebo mensagem no meu celular, SMS, entra uma, entra duas, entraram umas 15, 20 mensagens, um monte de mensagem, eu dirigindo o carro na linha vermelha, indo para a rádio. Quando eu parei o carro, eu começo a ler as mensagens, da primeira para a última, e começo a ler: você lembra de mim? Eu estava preso com fulano de tal, no presídio tal. Ah, Jesus, o que vem por aí, né? Quem deu meu telefone para ele, né? Eu fui saber isso ao longo das mensagens, né? Ele dizendo que aconteceu, que ele leu a Bíblia, que ele estudou a Bíblia, que ele foi livre, libertado, ele saiu de lá, ele foi para uma igreja onde ele se tornou membro. Ele estava mandando aquela mensagem para me contar que pela graça de Deus ele havia sido ordenado diácono da igreja e agora servia ao Senhor com alegria. Eu pergunto a você: quem é o livre dessa história? O homem alcançado pelo Evangelho, ainda que no estado de encarceramento. E aí nós temos que colocar todos os nossos preconceitos de lado para entender que Deus age aonde Ele quiser, Ele faz a obra com quem Ele quiser. A gente pode ficar com o pé atrás durante um tempo, mas tem que entender que a obra do Senhor é extraordinária e não há quem possa resistir a ela.
Conhecereis a verdade vos libertará. Os livres, na verdade, eram os aprisionados. Os aprisionados estavam livres. E quem os aprisionava, que se achava livre, na verdade estava preso. Uma vez soltos, o que eles fizeram? Eu fiquei me perguntando, o que faria uma pessoa uma vez solta? Estava presa e foi solta. Para onde você iria uma vez preso, agora solto? Eu fiz pesquisas, acompanhei alguns casos. E lembrei de um caso que eu já compartilhei com os irmãos aqui há alguns anos. Havia uma pessoa que ela foi presa, mas ela não queria ser solta. E ela recebeu o alvará de soltura, mas não queria ir embora. E aí os policiais obrigaram a pessoa a ir embora. O que faria uma pessoa na hora que ela foi solta? O que ele fez? Isso foi no Rio Grande do Norte. O que ele fez? Assaltou um casal de advogados que estava entrando para uma visita. Assaltou de propósito. Então dá o celular, roubei os dois aqui agora. Aí o policial foi obrigado a pegar, levar o sujeito para dentro. Quando ele entrou, ele falou assim: eu falei que eu voltava. Muitas pessoas fazem assim com o pecado. Não vou nem me aprofundar. Uma vez solto, procuraram os irmãos. Uma vez solto, eles procuraram os irmãos. Uma vez soltos, eles procuraram a comunidade da fé. Uma vez soltos, eles procuraram a igreja. Irmãos, em que momento da nossa vida espiritual o nosso relacionamento deixa de ser um relacionamento só de amizade? Nós temos afinidades. Alguns de vocês nasceram no mesmo período, viveram a mesma história. Alguns de vocês torcem para o mesmo time, ou estudaram tiveram a mesma formação. Alguns de vocês moram no mesmo bairro, ou foram criados no mesmo bairro, mas isso não faz de vocês irmãos. Isso não faz de vocês irmãos. O que é que faz de nós irmãos? Quando você faz uma pergunta, você espera que alguém responda? Quando você pergunta uma coisa a alguém, você espera que a pessoa responda, sim ou não? Eu também. O que é que faz a gente ser assim? O que é que faz com que eu e você sejamos mais do que amigos? Pessoas que têm empatia. Nós nos identificamos. Olá, como está? Nós nos identificamos, falamos a mesma língua. Olá, como está? Nós nos identificamos a partir do que, irmãos? Pode falar. Cristo. Jesus. Eu ia dizer a Deus, mas agora está difícil de falar Deus sem não lembrar do cabo. Está difícil. Confesso a vocês que toda vez que eu falo glória a Deus, eu lembro do cabo. Vocês não? Toda vez que eu falo glória a Deus, né? E ele fala de um jeito que eu não consigo imitar. Tem um glória, tem uma boa distância, né? Glória a Deus. Dietrich Bonhoeffer, na obra Vida e Comunhão, ele disse assim: o cristão pode chegar a outro cristão somente por meio de Jesus Cristo. Quem nos conecta não é a nossa identificação, nem a nossa afinidade. Quem nos conecta é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não estivesse entre nós dois, nós seríamos apenas bons amigos. Sabe aquele amigo que você tem da comunidade, aquele amigo que você tem da escola, aquele amigo que você tem do condomínio, do trabalho, que é um amigo de condomínio, um amigo de trabalho, é vizinho. Você não tem uma relação espiritual com ele ou com ela, ela não se torna para você uma pessoa que você pode chamá-la de irmã ou chamá-lo de irmão. Nós somos conectados uns aos outros por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de nos aproximar de uma forma tal que nós deixamos de ser apenas pessoas que se assentam juntas ou que frequentam o mesmo lugar dominicalmente. Somente Jesus faz de nós irmãos. Isso é tão sério. Jesus ora
Jesus ora por esse assunto. Você vê como nós precisamos orar por esse tema. Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É Cristo quem nos une, e o cristianismo tem o poder de unir pessoas a ponto de torná-las irmãs. Como é que isso começa? Se você é filho do mesmo Pai, Papai do céu, se você é salvo por Jesus Cristo, se você é cheio do mesmo Espírito Santo, isso produzirá um relacionamento espiritual que se refletirá no material. A mudança começa no nível espiritual, que se reflete neste ambiente material e físico que nós temos. Quando eles são soltos, eles procuram os irmãos, porque os irmãos não são apenas conterrâneos, não são apenas concidadãos. Os irmãos, eles são agora irmãos na fé, que se tornaram próximos, porque a Bíblia diz que na angústia se faz o irmão, porque o que nos aproxima é Jesus Cristo. E se Jesus estiver entre nós, apesar das nossas diferenças, nós seremos irmãos. Um diz: pastor, meu número é 13. Outro do lado de cá diz: pastor, meu número é 17. Fora da igreja, 13 e 17 estão se pegando. 13 e 17 estão batendo no outro pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo grupo da família. Ah, pastor, o senhor está lá no meu grupo da família. O senhor é um membro oculto lá do meu grupo. Não, eu tive uma revelação. Na igreja, entre cristãos, apesar das nossas diferenças, nós somos aproximados, porque há entre nós quem? Cristo, Jesus. Jesus está entre nós, e essa é a grande diferença. Isso acontece no mundo espiritual e deve se refletir no mundo físico, irmãos. Se não se refletir no mundo físico, é porque tem um problema espiritual. Deu para entender? Vou repetir. Se o nosso relacionamento não for traduzido para um ambiente físico, é porque é um problema espiritual. E problemas espirituais são resolvidos espiritualmente. E é quando nós temos os problemas espirituais resolvidos que nós olhamos para a pessoa e falamos: você é doido mesmo, rapaz. Você está votando no fulano. Você está maluco, rapaz. Não faz negócio desse. Mas olha aqui, estou rindo. Vai terminar aquele papo, vai dar um abraço e vida que segue. Vai terminar aquela conversa num tom saudável. Não vai aparecer mãe na história. Você é isso. Sabe aquelas conversas que a pessoa rotula o outro como se o outro fosse apenas aquilo ali. Vamos avançar, meus irmãos. Procuraram os irmãos, diz a Bíblia, eles foram soltos, procuraram os irmãos e fizeram o quê? O que diz a Bíblia aí? Versículo 23, fizeram o quê? É exatamente isso. O versículo 23 ele diz, se for lido então é maravilha. Vamos ler juntos? Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram, haviam feito, haviam dito. Beleza? Então, volta a sua página, na minha página eu volto, não sei se na sua você volta. Versículo 15 do capítulo 4. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. 16. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que, leia comigo, absolutamente não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. O que eles disseram para eles? Não, você pode falar, estou falando para eles. Não falem. Acabou. Quem falou, falou, quem não falou, não fala mais. Calem-se, não falem mais.
A resposta de Pedro e João está aí no texto bíblico, é maravilhosa a resposta, porque ela nos inspira até hoje. Ele disse: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto, das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21, depois ameaçando-os mais ainda. Eles foram ameaçados de serem presos e mortos. Mas eu quero dizer para vocês que eles saíram, foram soltos, depois de estarem livres e serem aprisionados. Eles saíram e foram contar para os irmãos o que tinha acontecido. Tem uma coisa na igreja cristã, que é extraordinária, que é poder compartilhar as lutas e provações da nossa vida. Compartilhar. Eles saíram de lá, de uma provação, momento complicado na vida deles. O que eles fazem? Eles vão para a igreja, encontram os irmãos que estão em oração pela vida deles e contam o que aconteceu. Compartilhar. E compartilhar, irmãos, é dividir. É tão bonito quando o apóstolo Paulo, escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, a lei de Cristo é: levai as cargas uns dos outros. Nenhum de nós tem força suficiente para carregar o peso que de vez em quando vem sobre nós. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com uma provação maior do que a gente pode aguentar. E aí Deus, que criou a igreja, levanta pessoas para estarem ao nosso lado. E aí nós descobrimos que nós podemos suportar, porque nós somos amparados e suportados pela igreja. Meus irmãos, qualquer pessoa que já tenha se deparado com o diagnóstico de uma enfermidade cruel, que você se lembre de várias pessoas que embarcaram por causa daquela enfermidade, e o medo vem, as preocupações vêm, o terror nos aprisiona. Se não for a obra de Deus na nossa vida, e o fato de Deus usar outras pessoas para estarem ao nosso lado, nós não temos condições de suportar. Quando nós somos abandonados, quando nós somos preteridos no trabalho, no relacionamento, na família, e a família da fé nos acolhe, nos abraça. A família da fé está com a gente quando a gente mais precisa. Recentemente eu passei por uma provação bastante difícil. Meu tio, irmão do meu pai, sofreu um AVC seguido de uma queda. E nós estávamos na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais de 1.000 pessoas com culto, com reuniões sendo transmitidas ao vivo pela internet. E de repente o meu tio sofre uma queda. Eu cheguei instantes após a sua queda, já acompanhando os médicos que ali estavam, entre eles o meu médico, doutor Assuero Silva, que pela graça de Deus não apenas estava ao meu lado, como estava lá. Tudo foi feito para que meu tio fosse cuidado. Deus deu a ele um tempo de sobrevivência, e depois Deus o tomou para si. E nós da família dissemos: bendito seja o nome do Senhor. Mas a minha fala não é sobre esse assunto, é sobre a presença da igreja na vida da pessoa que tem uma perda irreparável, insubstituível de uma pessoa que você ama. Como é importante a igreja estar presente, como é importante a igreja estar ao lado, como é importante você ter alguns princípios que são muito importantes para que isso aconteça na nossa vida. A primeira, oração. Ore pelas pessoas que estão passando por tribulação. Ore pelas pessoas cuja fé está sendo provada. Ore, 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 ore como você gostaria que as pessoas orassem por você. Está passando um momento difícil? Como é que você quer que a gente ore pela sua vida? Lembre-se disso quando você orar por alguém que está passando por um momento difícil. Oração. Segundo, disposição. Esteja pronto a ajudar. Disponha-se a ajudar. Precisa de quê? Lembro de um pastor que visitou uma pessoa, um homem, cujas dificuldades eram físicas, problema de enfermidade. Ele chegou na casa daquele homem e não tinha comida. Ele disse: você não vai almoçar? Eu falei: pastor, depois eu faço alguma coisa. O pastor pegou um avental,
abriu um pacote de miojo, leu as instruções, botou água no fogo, botou o miojo, abriu o pacotinho de tempero, jogou, deixou 3 minutos, 3 minutinhos, acompanhou no relógio para não errar, vai que queima, tirou daquilo ali, botou no prato e deu para o moço. Esse moço contou para mim, não foi o pastor que me contou, quem contou para mim foi o moço, e esse moço nunca mais esqueceu, nem eu. Por isso, se tiver com alguma dificuldade, pode me chamar que eu vou à sua casa, que eu sei fazer miojo. E eu faço miojo com chocolate, que é uma maravilha. Crianças, algumas crianças da igreja, eu vou dar essa aula, pediram que eu fizesse um tutorial no YouTube, para ensinar os passos para fazer isso aí. Disponha-se. Terceira, oração, disposição. Terceira, presença. Se você pode estar, esteja. Ah, pastor, eu não gosto de enterro porque eu não sei o que falar. Não fala nada. É só isso. Não sabe o que falar? Não fala nada, porque eu também não sei o que falar. Mas eu tenho que falar. Mas tem hora que eu não sei o que falar. Então eu falo o que a Bíblia diz. Porque se eu ficar falando demais, pode ser que eu fale demais. Oração, disposição, presença. A igreja manifesta a ação de Deus e se torna uma comunidade. Mas eu acho que isso todo mundo já sabe, não sabe? A gente não sabe disso aí? É por isso que eu trouxe C.S. Lewis. C.S. Lewis cita Samuel Johnson. E se C.S. Lewis cita alguém, é porque esse alguém é uma bênção. Ele não faz uma citação de uma menção espiritual, mas veja o que ele diz, que é muito espiritual. Bem mais frequentemente as pessoas precisam ser relembradas que instruídas. Samuel Johnson diz, e por isso C.S. Lewis cita, para dizer que a gente já sabe. E aí eu vou citar Beto Guedes e Ronaldo Bastos, que escreveram dizendo, a lição sabemos de cor. Quem sabe o resto? Só nos resta aprender. Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Nós já sabemos disso, só nos resta aprender. Na sequência do texto, o que fizeram esses irmãos após ouvirem um relato de Pedro e João? Eles foram soltos, foram lá encontrar com os irmãos, compartilharam. A comunidade, quando recebeu a notícia, o que a comunidade fez? O que a comunidade fez? Eles falaram com a autoridade acima de todas as autoridades, com o rei acima dos reis, com o senhor acima dos senhores. Os religiosos achavam que eles tinham autoridade, mas a igreja sabia que havia uma autoridade acima de toda autoridade, que existe um rei dos reis, o senhor dos senhores, a quem nós podemos recorrer quando alguém nos traz uma notícia que nos impede, que nos impulsiona a uma limitação. Alguém diz, essa doença não tem cura. Quem está dizendo isso é a autoridade médica, mas acima da autoridade médica está o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, amém, meus irmãos? Alguém diz, isso não tem jeito, e humanamente falando, não tem jeito, mas nós conhecemos aquele que diz tem jeito e vai acontecer, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. O Senhor é o Senhor dos impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Eles oraram. O que eles fizeram? Oraram. E na oração deles, meus irmãos e irmãs, eles manifestam algumas coisas muito, muito especiais. A primeira, diz o versículo 24, eles demonstraram uma visão saudável da soberania de Deus. Soberania de Deus se revela de uma forma maravilhosa. Eles revelam isso quando eles vão orar. Eles apresentam, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles revelam a soberania de Deus. Eles sabem quem é Deus. Sabe por que muita gente deixa de orar e começa a reclamar e a murmurar quando devia orar? Não conhece a Deus. Porque se conhecesse, murmuraria menos, ou nada. E oraria mais, perdeu tempo, devia estar orando, está murmurando. Quando nós oramos, Deus manifesta a sua presença e a sua glória e a sua graça, e eles aqui revelam essa visão soberana de Deus.
O versículo que segue, os versículos 25 e 26, eles reconhecem o valor do Espírito Santo na formação das Escrituras. Eles falam da centralidade de Cristo. Cristo é o centro para eles. Eles sabem quem é o protagonista dessa história. Eles sabem quem são os coadjuvantes dessa história. Versículos 27 e versículo 28, eles revelam uma capacidade de contextualização, uma fidelidade doutrinária muito grande. Eles olham para a realidade, para Herodes, para Pôncio Pilatos, eles olham para eles, mas eles sabem que eles foram colocados ali, que na agenda de Deus aquele era o tempo, aquilo devia acontecer. Eles sabem que Deus predeterminou todas essas coisas para que aquilo pudesse acontecer dessa forma. Deus manifestou o seu poder e a sua graça sobre eles. Versículos 29 e 30, eles oraram mais, e eles pediram a Deus uma coisa maravilhosa, que nós devemos pedir para nós todos os dias: intrepidez. Observe, irmãos, intrepidez é muito diferente de iniciativa, de ter iniciativa ou de ser precipitado. Intrepidez aqui significa alguém que foi transformado, capacitado, empoderado e dirigido pelo Espírito Santo. Versículo 30 diz que eles pediram a Deus que desse aos seus discípulos, aqueles que ali estavam, à sua igreja, intrepidez, gente que tivesse coragem de levantar a sua voz, gente que tivesse disposição para correr risco com a sua própria vida, gente que pregasse o Evangelho a despeito de todas as dores e de todas as oposições, gente que falasse de Jesus Cristo com coragem, porque sabem quem é Jesus Cristo, gente que ainda que fosse presa, pudesse lembrar que na verdade ele é livre. E enquanto livre, conhece a Deus, e porque conhece a Deus, conversa com Ele, e porque conversa com Ele, reconhece que Ele é o soberano, é o Senhor, e Deus pode fazer todas as coisas. A resposta à oração pela graça de Deus veio, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Irmãos, Deus responde orações. Vou lhe fazer algumas perguntas ao final da nossa reflexão. Você tem pregado o Evangelho? Não basta testemunhar. A pergunta não é se você testemunha, a pergunta é se você prega, se você fala de Jesus. Quantas pessoas conheceram Jesus através da sua vida? Quantas vezes você sofreu de um silêncio retumbante quando deveria falar de Jesus Cristo, você se calou para não perder a amizade? Quantas vezes o que se ouvia era um assunto que tinha a ver com a nossa fé, mas nós nos omitimos, deixamos de falar. Meus irmãos, quando a igreja age assim, a igreja morre. Uma igreja composta por pessoas que não falam é uma igreja que morrerá. A igreja deve ser composta por gente que precisa da intrepidez. Tem nada a ver com timidez. Timidez é uma coisa, ser omisso é outra. Timidez é uma coisa, ser medroso é outra. Deus respondeu a oração, e essa oração foi respondida na constância, na caminhada, no avanço para prosseguir a pregação do Evangelho. E o que aconteceu do 32 em diante, do capítulo 4 de Atos, está disponível para você chegar em casa e fazer uma bela leitura do que Deus fez na igreja cristã e que chegou até os nossos dias. A pergunta que eu faço para mim mesmo é: se os irmãos do passado agissem como eu, a igreja do futuro existirá? Se os irmãos do passado agissem como nós, a igreja do futuro existirá?